bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Anthony Miller, PhD em Economia, professor e scholar do Mises Institute. Seja muito bem-vindo, professor. Oi, tudo bem, Bruno? Primeiro, gostaria de agradecer pela oportunidade de participar no seu excelente programa de áudio podcast para o Instituto Mises. Eu acho que as novas mídias representam importantes veículos de transportar importantes ideias que estão representadas nas mídias de massa. E, neste sentido, o Instituto Mises faz uma grandíssima contribuição em seu programa especialmente. Obrigado, professor. Professor, no seu artigo Por que o Brasil não cresce mais, publicado recentemente no site do Instituto Mises Brasil, o senhor escreveu que, abro aspas, uma análise mais profunda do desempenho econômico do Brasil mostra que o fraco crescimento econômico atual sinaliza um retorno ao padrão antigo, com longas estagnações, fecho aspas. Eu gostaria de perguntar ao senhor, professor, que padrão é esse que o senhor menciona nesse texto e o que o governo brasileiro fez para que houvesse esse retorno? Eu acho que tem dois modelos de crescimento econômico de longo prazo. Um modelo que é típico para, vamos dizer, os Estados Unidos, alguns países na Europa, tem uma trajetória positivamente inclinada, mas interrompida por crises. Mas quando depois da crise, estes países voltam, e às vezes bem rápido, nesta trajetória original. Não? Em outras palavras, depois graves e gravíssimas crises, por exemplo, a guerra civil nos Estados Unidos, ou as guerras na Europa, ou a Grande Depressão, não se volta só numa linha plana, mas uma trajetória de crescimento econômico. E depois destas crises, as recuperações são muito fortes, impressionantes. E tem este outro modelo, e infelizmente eu acho é mais adequado que até recente, talvez no futuro vamos mudar, de esta trajetória quase plana, onde acontecem grandes ondas para cima, é quase ao contrário. Nós estamos plana na trajetória, mas tem ondas de crescimento, bolhas em sentido, e depois se volta para o velha estagnação, né? Às vezes se chama este modelo o voo da galinha, isso queria dizer neste sentido. E professor, mas o que o governo brasileiro fez exatamente para que se construísse esse modelo atual? Bom, frequentemente, né, e a minha diagnose também para a situação atual, que este efeito positivo sobre o crescimento chega do exterior. Né? Como na história brasileira, a história econômica brasileira, estas grandes ondas que experimentamos eram tipicamente ondas como este de café, de caoutchouc, etc., de fora, né? E criam uma prosperidade por algum tempo, mas o país mesmo não desenvolve suficientemente durante estes períodos a base de crescimento a longo prazo. Né? E às vezes temos esta demanda do exterior, como recentemente para commodities, especificamente o caso de China, outros países, e no país mesmo se transforma esta prosperidade, este dinheiro que já, estes recursos que entram no país, para espetáculo de consumo em vez de investir. Durante estas últimas décadas, tinha uma certa onda de consumo, uma que diz crescimento econômico, uma
subida na classe média, uma saída de muitas pessoas da pobreza, mas em sentido da base do futuro crescimento, infraestrutura, acumulação de capital intelectual e humano, não foi feito muito. E quando esta demanda do exterior para, caímos novamente no velho trajetória que é bastante plana. Agora, professor, se o governo decidir, e aí eu vou citar um trecho do mesmo artigo, fazer todo o possível para que a economia brasileira volte a apresentar altas taxas de crescimento econômico, quais são as políticas macroeconômicas que o governo utiliza para criar esse crescimento artificial? Bom, este outro ponto preocupante da reação. Não? Agora temos este período de quase 10 anos de uma boa conjuntura do Brasil, com taxas de crescimento relativamente altas, com uma redução da taxa de desemprego e inflação ainda não tão alta. E agora chega a fraqueza de crescimento econômico e o governo, tipicamente, em vez de reconhecer que estava acontecendo, quer manter estas altas taxas de crescimento, mas estas altas taxas foram produzidas do exterior, foram feitas do fora. E agora faltam os recursos dentro, assim se produz. Depois, esta primeira fase de crescimento, que tem seus fundamentos, mas no exterior, e agora chega esta parte ainda pior, porque é puramente artificial e se usa, por exemplo, algumas técnicas de intervencionismo para não deixar aumentar demais a taxa de inflação, isso é cosmética ótica, se estimula ainda mais o consumo e estou seguro, em pouco tempo, o governo também vai acelerar os gastos. Já temos indicações que temos déficit primário e assim por adiante o Banco Central já está quase forçado de não aumentar a taxa de juros. Todos estes pontinhos de criar uma expansão monetária sem criar os fundamentos de continuar com um crescimento sólido. E quais são as consequências futuras dessas medidas que estão sendo tomadas agora, professor? Bom, como já podemos observar tendencialmente, né? O crescimento se torna mais fraco, as taxas baixam. No mesmo tempo, quando a taxa de inflação de preços está aumentando. Isso se chama estagflação. Não? E quando tem estagflação, as medidas tradicionais de macroeconomia a curto prazo, tipo gastos, tipo política monetária e fiscal, né? Não funciona mais. Este jeito de política macroeconômica a curto prazo entra na parálise. O que ainda não observamos, mas este vai ser a consequência com certeza se esta tendência continua, e a taxa de desemprego. E claramente, quando a taxa de desemprego aumenta, temos a crise econômica. Isto que temo que vai acontecer no caso do Brasil atualmente. E dá para ter uma ideia de quando isso pode acontecer, professor? Daqui a quantos anos? Já tem indicações. Né? A taxa de inflação é perto, talvez já acima da máximo da meta. A taxa de crescimento é muito baixa, especificamente para um país como o Brasil, que precisa crescer como país emergente. Né? Aqui já temos as indicações de estagflação. Né? E como podemos imaginar que este vai voltar para um crescimento mais sólido, né? É quase
impossível a imaginar, né? Mas em relação com o timing, né? Sempre tem fatores adicionais, podem ser de fora novamente, por exemplo, novo impulso forte de crescimento econômico de fora, especificamente no caso de China, que é cada vez mais importante. Outros países emergentes, onde tem grande demanda para produtos brasileiros, isto pode acontecer, não? Assim, uma prognose exato em relação do tempo não é possível, mas a tendência podemos observar e sempre com política adequada se pode, por isso falamos, que podemos mudar o caminho para um caminho melhor. Professor, naquele texto que eu já citei, Porque o Brasil não cresce mais, o professor citou alguns setores da economia como exemplos, e eu gostaria de saber se há um setor, qual é esse, que é primeiro afetado por esse tipo de política do governo, ou não tem um setor específico que seja afetado primeiro e vários ou um conjunto de setores econômicos são afetados no mesmo momento? Bom, o que podemos observar, e tem as estatísticas em massa de cá, isto, né? No Brasil temos um desequilíbrio bastante eclatante de consumo demais em relação com os investimentos necessários. O país tem uma aparência de prosperidade. Quando você visita os shoppings, parece próspero neste sentido, mas atrás disto temos um desequilíbrio que é o desequilíbrio entre consumo demais e investimentos que faltam, investimentos na infraestrutura mais visível, mas a longo prazo investimento de formação de capital humano. Mas precisamente entender bem, a meta principal de toda a atividade econômica, com certeza, é o consumo. Crescimento econômico significa aumento do nível de consumo. Mas, para obter mais consumo no futuro, preciso reduzir o consumo potencial atual. Isto parece paradoxal, mas não é. Né? Se pensarmos somente uma economia, vamos dizer, baseada somente em milho, né? Economia maia, né? Só milho, e temos 6 unidades de milho. Uma parte para consumir e o resto não é consumido porque precisamos para investir. Agora, no curto prazo, tem trade-off, uma contradição entre consumo e poupança. Se quero mais consumir, não tenho tanto para poupar e para investir. Mas, no longo prazo, se vou poupar mais agora, para investir, tenho mais no futuro de consumir. Este é o ponto central de entender tico clássico. Não tem diferença entre os clássicos, entre a escola de Salamanca, entre os austríacos, entre os neoclássicos, neste sentido. Só a escola keynesiana e calequiana é fora deste padrão. Eles são, neste sentido, os marginais da teoria econômica. Né? Tudo o resto sabe esta conexão. É a conexão sólida, básica. Né? A meta é o consumo maior, mas para manter o consumo maior do futuro, preciso reduzir o potencial de consumo atual. Né? Este é o ponto central que é importante de saber. E no Brasil, os governos não querem aceitar esta conexão fundamental, minha impressão. E menos este governo atual. Agora, não aceita por uma incapacidade de reconhecer o problema ou não aceita porque interessa politicamente esse tipo de expansão econômica baseada no consumo, professor? É uma boa pergunta, né? É realmente uma boa pergunta. E
E claramente não estou na cabeça destas pessoas, mas infelizmente eu penso que eles não sabem melhor, é às vezes minha impressão, né? E como ter conhecimento reduzido de assunto, né? E como quase ter os conhecimentos de macro 1, mas não de macro 2 e macro 3, é pouco assim. E precisamos também, de uma forma, são os dois pontos, né? Para os governos, né? A mensagem keynesiana é sempre bem-vindo, né? É quase uma justificativa de gastar mais. Assim, se economista quer se tornar ministro, é melhor de ser keynesiano também, se ele precisaria saber melhor que o caminho errado. Né? Mas se vender a alma, né, para a fama, neste sentido que acontece. Economista de verdade vai ter fundamentos corretos e dizer esta política é errada, né? E assim uma que falsamente se chama austeridade, né? Isto também uma acusação muito chata, né? Que quando esta ideia que preciso poupar mais para ter consumo melhor no futuro, tem nada a ver com austeridade. Mas os governos não querem isto, eles querem gastar, eles ganham eleições gastando, né? E por isto é ideal ter economista aparentemente conceituado de justificar esta política errada. Assim estamos em dilema profundo, não somente no Brasil, mas em muitos outros países também. Tirando um trecho desse mesmo artigo sobre o qual nós estamos tratando, professor, e de acordo com o que o senhor falou agora, o senhor escreveu que para crescer no longo prazo é necessário haver a acumulação de capital, e a acumulação de capital requer investimentos, que por sua vez necessita de poupança. A minha pergunta é, professor, considerando a nossa baixa taxa de poupança e de investimento e o comportamento atual do governo brasileiro, o senhor acha possível alguma mudança de rumo que seja possível corrigir o que está sendo feito agora, ou o quadro, diante das informações atuais, não é nada bom no que se refere à política do governo brasileiro? Bom, é difícil, né? Porque é não somente assunto intelectual, mas também de interesse, e já assunto que se torna uma certa ideologia. É tão comum este pensamento, esta atitude, esta ideologia de curto prazo, que temos muito a fazer, né? Trabalho muito duro e muito longo para abrir o caminho, né? Minha análise, no mínimo, para o Brasil é o seguinte, né? O Brasil gosta de uma natureza rica, de povo criativo, de povo empreendedor. Não tem conflitos regionais, territoriais, religiosos ou raciais. Mesmo a posição da mulher é fenomenal no Brasil, não? E a estrutura da população, em sentido de velhos, jovens, é ideal. Esses são fatores imensos que poucos países do mundo têm, né? Europa envelhecendo, China envelhecendo. Japão, por exemplo, né? Muitos países com conflitos regionais, religiosos, etc. Posição da mulher em países diferentes, etc., etc. Não se pode continuar. Assim, tem poucos países no mundo que têm estas vantagens. Aqui, agora, o grande inimigo é que bloqueia o Brasil para ter a prosperidade que podia. E eu acho que a ideologia vigente, a ideologia de idolatria do Estado, do intervencionismo,
do poder público, ideologia do coletivo, de uma democracia sem sentido, como é a origem da democracia, mas populismo, democracia populística. Né? E eu vejo uma contradição fundamental entre o que o povo brasileiro e sua situação é de verdade e a ideologia que tem. É impressionante de ver quase os pensamentos, a ideologia brasileira, né? O livro de Marx, a ideologia alemã, se pode dizer a ideologia brasileira, né? É totalmente diferente da sua realidade. É absolutamente impressionante para minha vista como estrangeiros que se observa estas coisas às vezes pouco diferentes, né? No Brasil, e esta grande chance, né? Apenas se precisa destruir esta ideologia falsa e do estatismo, né? E o caminho de prosperidade se abre, né? Eu tenho muita esperança neste sentido, especificamente a juventude atual do Brasil, que talvez se pode liberar desta ideologia velha que atrapalha o progresso econômico do país. Entendeu? Entendi. Professor, o senhor citou agora essas condições que são favoráveis ao Brasil para se alcançar uma prosperidade. Agora, quais são os fundamentos austríacos que são necessários para um progresso econômico sólido de longo prazo e que poderiam fazer diferença se fossem considerados aqui no país? Bom, tem alguns aspectos epistemológicos, a praxeologia, a teoria da ação, que são uma contribuição específica da escola austríaca, mas quando referente ao nosso tema, o crescimento econômico, desenvolvimento a longo prazo, a escola austríaca não é uma escola heterodoxa, não? Mas representa o corrente sólido do pensamento econômico. O que é desvio é a escola de Keynes e de Kalecki, que são tão populares no Brasil. A escola de demanda é o pensamento econômico de curto prazo. Né? Para a escola austríaca, não há diferença entre a escola austríaca, a escola clássica, a escola neoclássica, né? Referente à lógica fundamental que conecta poupança e crescimento econômico. É teoria econômica sólida por séculos. Não? O que desvio deste, que é heterodoxo neste sentido, mas em uma forma heterodoxa ruim, é a escola keynesiana de curto prazo e de demanda. Né? Assim, o que recomendo à escola austríaca é a mesma coisa que você pode ter com Adam Smith, por exemplo, a escola de Salamanca, ou o modelo de crescimento econômico neoclássico moderno, e esta conexão entre poupança, investimento, produto e consumo maior no futuro. Esta ligação fundamental. E a escola keynesiana quebra este modelo sólido padrão e diz, não, podemos já consumir hoje. É quase nosso modelo dos maias, do milho, dizem, não, podemos comer todo nosso milho já. E o que passa com o milho quando tudo é consumido do ano que vem? Não tem, não vai ter, porque não foi feito poupança. A trade-off entre consumo e poupança é só no curto prazo. No longo prazo é uma harmonia. Este é um pensamento tão claro, tão forte, tão sólido, que não se entende por que não é aceito para os keynesianos e para a política. Na política, claramente, consumo agora, faz as pessoas felizes. Como disseram um economista para os maiores, sim, pode comer todo o milho, vai comer, porque está demanda, temos uma grande economia, prosperidade agora. E se come todo o milho. E agora, quando se quer investir para plantar, para ter o milho do ano que vem, falta. Mas este é um outro governo que vai ter. E se esquece mas o povo conecta, né, em sua estupidez neste sentido, a prosperidade atual
Com o governo atual, é ruim, é catastrófico esta conexão, porque o preço se paga depois, après nous le déluge, como se diz em francês. Professor Miller, muitíssimo obrigado pela entrevista. Ok, obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.